Olá, paz seja com você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Estou passando para nós conversarmos sobre um assunto muito interessante. Eu espero que você e sua família estejam todos bem. O Criador abençoe seu lar. Uma irmã abençoada, abençoada seja você, viu, irmã? Deixou um comentário aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade para nós conversarmos sobre um assunto importante. Ela disse assim: Shalom, uma dúvida. Quer dizer que nós que aceitamos e cremos em Yahushua não estamos incluídos na herança de Abraão, de acordo com os textos Romanos 4,16, Gálatas 3,14 e 3,29 e outros mais? Bom, quando nós abrimos aqui em Gálatas e nós vamos observar a carta que Paulo escreveu, ele estava tentando ensinar o povo, um povo que estava com a mente embotada por vários tradicionalismos e várias tendências que não eram verdadeiras. Ele vem tentando explicar para o povo se eles querem fazer parte das promessas feitas aos filhos de Abraão, né? E ele diz assim: para que em Yahushua a bênção de Abraão chegasse aos gentios e para que nós recebamos as promessas do Espírito através da fé. Primeiro, Paulo provavelmente conhecia a promessa feita lá no último livro dos 5 primeiros, onde o Criador diz assim: olha, eu vou levar vocês para a terra prometida, lá vocês terão uma vida extraordinária e tudo que vocês imaginarem que eu prometi ao pai de vocês, Abraão, eu vou dar à sua descendência. Mas vocês lá irão cometer o maior erro da vida de vocês. Que qual era? O mesmo que levou o Criador a tirar Abraão da parentela dele, servir outros deuses. Isso é o que o gentio faz. Isso é o que aquele considerado pagão faz. Então, a promessa, o Criador bem sabia que ele teria que retirar Abraão do meio da parentela dele para que Abraão pudesse servi-lo plenamente. Então, quando ele manda Abraão para outro lugar, é que justamente ele quer ensinar para Abraão o que agrada a ele. E se você for observar essa palavra aqui, gentil, eu quero colocar aqui nos versos Strongs para nós entendermos. Aqui no 4, seguindo aí de 1 a 5, você vai encontrar uma referência interessante para essa tradução. Nações estrangeiras que não adoravam ao Deus verdadeiro, pagãos, gentios, e que é a tradução referente a gentios aqui, tá? Eu coloquei aqui só para a gente ter uma compreensão melhor dessa situação aqui. Então eu preciso que você acompanhe o meu raciocínio dentro da Escritura para nós compreendermos o que significa fazer parte das bênçãos reservadas para Abraão. Abraão, ele sai da parentela dele, o povo cresce, a sua família, a sua descendência, conforme o Criador prometeu. Porém, em um momento da história, você vai observar que esse povo está cativo no meio de um povo que adora outras divindades, supostamente deuses. E o Criador vai lá para resgatá-los. Agora, não é porque ali estavam pessoas que possuíam o sangue de Abraão, a descendência dele, pessoas escolhidas, separadas pelo Criador, que todas elas entraram na Terra Prometida. E, inclusive, nem todas elas fizeram a vontade do Criador durante o percurso que eles passaram lá no deserto. E eu quero que você perceba o quanto isso se torna sério na vida de uma pessoa. Nós vamos observar que em momentos críticos, principalmente quando eles tendem a adorar outros deuses, deixa o Criador furioso. Justamente porque quando você é levado a adorar outros, você acaba pegando tudo aquilo que é costume de outros deuses. Há uma liberdade para fazer aquilo que não agrada o Criador verdadeiro. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma passagem. Quando você tiver a oportunidade, leia o capítulo 5 de 1 Samuel. E você vai observar
que nesse momento aqui vem sendo relatada a situação dos filisteus terem capturado a Arca da Aliança e terem levado a Arca da Aliança para dentro do santuário de Dagon, um deus que os filisteus julgavam ser uma divindade. Vocês vão perceber aqui que essa estátua de Dagon amanhece caída diante da arca, depois sem os pulsos, sem as mãos, depois decepada e tudo mais, e eles começam a ficar intrigados com aquela situação, mesmo porque o povo já começa a ser acometido de enfermidades, algumas enfermidades como por exemplo úlceras, e alguns estão morrendo. E eles começam a mandar a arca de cidade em cidade. E por onde a arca passa, o povo começa a morrer, o povo começa a ficar doente. O que isso significa para nós? É que algumas coisas sagradas, abençoadas, no lugar errado podem ser maldição. Não basta você ter uma Bíblia dentro da sua casa, abrir ela, tendo ali a palavra do Criador, ou pegar algum outro amuleto religioso, colocar em volta do pescoço ou na sua mão. Não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo que isso não vai separar você de ser um gentil. O que nos separa de ser um gentil é exatamente a vontade do Criador. E dentro da arca estava a vontade expressa do Criador. Então a arca, ela representa um tipo de espelho agora. Justamente porque ela não estava ali antes. É importante nós compreendermos que uma vez que um gentil ele começa a trazer para a vida dele a vontade do Criador expressa na lei dele, que é justamente o que ele separou para ensinar a descendência de Abraão, o que ele queria que fizesse, como que ele queria que se portasse, isso começa a ser um espelho. E então começa a mostrar os erros de seguir outros deuses. Libertinagem, orgia e uma série de outras coisas que é abominável ao Criador. Eu preciso de compreender isso para que eu entenda o que significa essa promessa. Essa promessa que o Criador fez para Abraão, ela está representada em toda a sua lei, porque é a vontade do Criador, e ali dentro da lei do Criador estão expressos os pecados que são perdoados, que você possui recursos de alcançar o perdão, e aqueles que o Criador abomina e ele não aceita de maneira nenhuma e são punidos com morte. Através dessa orientação, nós podemos nos enxergar e dizer assim, olha, eu sou um gentio que quero fazer parte da boa nova apresentada por Yahushua, que é o mesmo ensinamento que foi dado para as gerações de Abraão. Quando eu começo a compreender isso, eu vou perceber que o Criador quer me separar como um povo, porque eu não posso permanecer adorando outros deuses com os costumes de libertinagem de outros deuses e ser considerado um herdeiro da promessa. Para ser um herdeiro da promessa, não é simplesmente ler a palavra do Criador, não é simplesmente escolher ser batizado, fazer parte de uma instituição religiosa. Para fazer a parte da promessa, ser um herdeiro, eu tenho que cumprir o que foi dado para aqueles que representam os herdeiros de Abraão, os descendentes daquele povo. É muito simples de compreender isso. E quando eu compreendo e eu começo a observar o que agrada e o que desagrada ao Criador, eu começo a perceber que algumas coisas precisam de ser retiradas da minha vida. Aquele povo então percebeu que não tinha como permanecer com suas vidas normais, adorando outros deuses com a arca ali. E eles devolvem a arca da aliança, justamente porque eles perceberam que aquilo que era uma bênção para o povo de Al-Shoru, para eles estavam se tornando uma maldição. Então eu preciso de escolher o que eu quero para a minha vida. E foi muito importante esse comentário, essa comparação que a irmã fez
né, pedindo, né, para entender se nós fazemos parte ou não. E a resposta é essa. Nós faremos parte, irmãos, amigos do canal Sobrevivência, nós faremos parte dessa herança justamente a partir do momento em que nós começamos a colocar de lado tudo aquilo que o Criador expressa que é desagradável a Ele. Então nós começamos a ficar mais semelhantes, né, àquilo que agrada ao Criador e o que faz a vontade dele. Tão logo assim, nós teremos a oportunidade de, assim como o povo da promessa, ter a companhia dele, poder fazer parte de um povo que recebe ele em seus lares, que recebe as suas promessas, as promessas que foram feitas aos filhos e à descendência de Abraão. O Criador abençoe você e sua casa. Eu espero que eu tenha conseguido colocar para vocês a razão, né, das promessas de Abraão e das boas novas apresentadas por Yahushua. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.